Bom, hora de conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Reinaldo, de novo, o governo federal acabou sendo obrigado, optando por recorrer às Forças Armadas, está quase virando moda. Afinal de contas, ele fez bem ou mal? É um sinal de que as negociações falharam e o governo teve que recorrer à força? Boa noite, Amanda. Teve de recorrer e fez muito bem. Acho até que demorou para fazê-lo, né? Eu estou com um retorno... desculpe, ouvinte, questão técnica, telespectador, mas eu estou me ouvindo, está impossível falar porque não consigo articular o raciocínio. Bom, vamos lá. Se conseguirem tirar aí o meu eco, aí fica mais fácil. Pronto, agora já... Pronto. Continua no ar? Continua no ar. Então pronto, agora sim. Vamos lá, Amanda. Fez muito bem em intervir, porque se fez um acordo, né, com os ditos caminhoneiros e havia lideranças que decidiram não cumprir esse acordo. Notem, eu quero de saída chamar atenção para uma coisa. Isto que aconteceu não foi greve de caminhoneiros. O nome disso que aconteceu foi lockout. Isso foi uma greve de empresários. Isso foi uma greve de donos de milhares de caminhões que fizeram seus investimentos, estavam infelizes com o retorno e resolveram usar caminhoneiros, né, como fachada para chantagear o governo. É isso que aconteceu. Então o que se teve é lockout. Lockout, aliás, que é proibido pela Lei 7.783, que é a lei de greve. Né? Existe lá um artigo específico, 17, que proíbe lockout. Né? Aliás, o governo anunciou que determinou a abertura de inquérito para apurar a responsabilidade de empresários nessa patuscada que aconteceu. Né? Então aí, quando o governo recorre às Forças Armadas, é porque a interlocução ficou impossível. Ora, se ontem o governo faz um acordo que garante coisas que eu jamais garantiria, por exemplo, acho que o governo errou, inclusive, em negociar antes de recorrer às Forças Armadas. Porque, vamos ser claros, se o sujeito obstrui a via, se ele obstrui a estrada, ele tem de sair. Ele tem de tentar sair por bem. Se ele não sair por bem, ele tem de sair por mal. E, nesse sentido, os governadores também agiram muito mal. Porque ficam esperando que o governo federal atue. Não querem usar a polícia militar para fazer a desobstrução da estrada. Porque aí entra uma outra falácia. Eu preciso de uma ordem judicial para desobstruir a estrada. Quem disse? Não! A estrada é pública. Alguém que está lá obstruindo a estrada tem de sair, a força policial tem poder para retirar as pessoas de lá. Não tem de esperar a liminar da justiça, não tem que esperar a autorização da justiça. Reintegração de posse. Reintegração de posse de um bem absolutamente público que garante a liberdade de ir e vir. Né? Então, nesse sentido, o presidente fez muito bem, reuniu o gabinete de crise e determinou, né, o tal do GLO, a garantia da lei e da ordem, valendo para todo o território nacional. Portanto, as Forças Armadas, em qualquer lugar do país, têm o direito de chegar lá e intervir, mesmo que as polícias militares não atuem. Né? E é o correto. É o correto, sobretudo, num movimento, insisto, que é um movimento de nababos. É um movimento de empresários. Quando a gente olha os itens do acordo feito com os caminhoneiros, há um item lá que significa o seguinte, que diz o seguinte, que as empresas de transporte estão fora da chamada reoneração da folha de pagamentos. Quer dizer que caminhoneiro agora foi para a rua, interrompeu estrada, interrompeu avenida, reivindicando benefícios para seus patrões? Que isso? Eu acompanho isso desde sempre, eu fui militante de esquerda. Eu tinha 16, 17 anos, eu estava lá no Sindicato dos Metalúrgicos São Bernardo, enchendo o saco do companheiro Lula, ele não gostava da gente, falava, estudante não tem que estar aqui, mas a gente estava lá. Eu nunca vi trabalhador fazer reivindicação para beneficiar empresário. E isso está lá nos pontos de acordo. Outro ponto de acordo garante que a Conab
vai contratar 30% da demanda por frete sem licitação. Sabe o que significa isso? Contratar preço mais caro que poderia ser preço mais barato. Isso é dinheiro público sendo jogado fora. Existe um problema do preço do combustível? Existe. Acho que isso tem de ser considerado, sim. Eu faço aqui uma consideração. Eu defendo o Pedro Parente, acho que ele fez um grande trabalho na Petrobras, mas acho que há coisas a discutir. Por exemplo, hoje, pouca gente se deu conta, o petróleo caiu 4% no mercado internacional. O preço do barril do petróleo. 4%. Se cai mais 6%, aqueles 10% que o Pedro Parente disse que vão custar 300 corte do preço do diesel, que ele disse que custarão 350 milhões da Petrobras, o que eles desaparecem? Então me parece que a Petrobras deve considerar a possibilidade de fazer o que se chama média móvel do preço dos combustíveis durante 30 dias para estabelecer o preço, em vez de ficar esse sobe e desce. Então, entendam, eu compreendo que as pessoas estejam indignadas com isso, porque o seu salário não faz assim, né? Já que o seu salário não é uma commodity, a sua mão de obra não é uma commodity, e o petróleo é. Então eu entendo que elas estejam indignadas, eu entendo que existe o problema do frete. Agora, evidentemente, o método para resolver essas coisas não é esse que utilizaram. Em 4 dias, levar o caos para o país. Indicando que a gente tem também um problema, sim. O Brasil não pode continuar dependente só das estradas. E para encerrar, lembro que o ministro Alexandre de Moraes, numa DPF, numa ação movida pelo governo, concedeu uma liminar que, na prática, enquanto estiver em vigência, proíbe greve em setores essenciais e que possam levar a população a essa situação limite aí. Também uma decisão correta. É isso aí, sexta-feira, juízo sem combustível. Fique em casa assistindo filme, namorando, batendo um papo. É gostosinho também. É isso aí. Boa noite. Reinaldo, boa noite. Até segunda-feira.